Ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Uou, uou. Até que enfim essa doida veio com a história direita, né? Até que enfim se apaixonou por alguém, até que enfim colocou o juiz no lugar, né? Agiu como uma mulher direita, namorando, casando, que é assim que as coisas têm que ser. Na minha rua tinha um rapaz que morava no final da rua. E ele era aquele tipo de pessoa assim, super simpático, que falava com todo mundo, que o bairro inteiro gostava, aquele cara muito popular, muito bonitão, e as garotas todas gostavam dele. Só que eu, não sei porquê, eu não gostava dele. Eu achava ele assim meio snob, achava ele meio exibido, eu não gostava dele. Só que a minha irmã, ela achava ele assim o máximo, sabe? E ele já tinha assim dado a entender, né, que tinha algum interesse em mim. Então eu tinha um irmão pequeno e esse irmão pequeno jogava bila, né? Bila na calçada da casa dele com o irmão do dito cujo. Então eram duas crianças que brincavam ali jogando bila e etc. E ele aproveitava o meu irmão para me mandar recados. Então ele chamava o meu irmão de cunhado, não sei o que. Aí meu irmão chegava em casa e dizia assim: ô mãe, o que significa cunhado? Por quê? Porque o fulano de tal me chama de cunhado toda vez, pergunta pela França e etc e tal. E eu ficava com raiva, sabe? Ah, diz pra esse cara se lascar, né? Diz pra ele que eu não quero nada com ele. Quando ele te chamar de cunhado de novo, você diz que não e tal. Eu ficava muito chateada, cara. Eu não sei porquê, mas eu não gostava dele. Só que a minha irmã, ela fazia o papel de cupido, entendeu? Ela ficava o tempo todo elogiando, falando que ele era muito gato, que ele era muito isso, que ele era muito aquilo, que eu devia olhar pra ele, que eu devia dar uma chance, não sei o que não. E aí entrou um outro cupido na história, que era a prima dele. A prima dele morava na casa dele e tal, e ela servia de cupido. Então, ela ia na minha casa, às vezes, deixar bilhete dele, deixar recado dele, essas coisas. Então, tinham dois cupidos na história, né? A minha irmã e a prima dele, tentando ali a todo custo fazer a gente se entender, né? Tentando dar match, mas o negócio eu não queria. Pensa assim num cara que eu tinha ranço, não sei porquê, eu não sei explicar, mas eu tinha um ranço dele que, nossa, não queria nem conversa. E aí um dia ele mandou a prima, né, o cupido, na minha casa, marcar um encontro. E aí a prima dele chegou: olha, o fulano disse que quer te encontrar hoje às 7 horas em frente ao colégio, fulano de tal. E aí na hora me veio assim uma raiva tão grande, eu vou me encontrar com esse cara só pra dar um fora nele. E aí eu disse: tá bom, diz pra ele que eu vou. A prima dele voltou com um recadinho, né, e tal. Acredito que ele deve ter ficado muito feliz, que eu disse que ia. E aí eu fui contar pra minha irmã: olha, hoje eu vou me encontrar lá com o fulaninho que tu quer, mas não é pra namorar não, porque eu vou dar um fora tão caprichado nele que ele nunca mais vai olhar pra mim. E eu fui nessa missão, entendeu? Fui nessa missão de dar um fora no cara. Aquele fora eu fui ensaiando assim o caminho todo. Eu queria dar um fora mesmo, porque eu não gostava do cara. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas eu não ia com a cara dele. Achava ele assim um cara snob, exibido, sabe? Metido, não gostava. E lá fui eu para esse encontro, no horário tal. Lá estava eu em frente ao local combinado e lá vem ele. Aí ele chegou, né, assim, muito, sabe, ele chegou logo muito simpático, muito brincalhão, ele tinha, assim, um bom humor muito excelente. Era aquele cara, assim, que tudo que eu falava ele já tinha uma piadinha, já tinha uma respostinha pronta. Então, e aí, esse jeito dele já começou a me derreter, né? Só que eu tava ali convicta de que tinha vindo pra dar um fora e eu ia dar um fora no cara. E aí ele, aquela conversa tal, muito agradável, ele muito simpático, muito engraçado e tal, e tal, e tal. E aí, um belo momento, ele foi e disse: ó, você já sabe, né, que eu gosto de você, que eu sou interessado em você. E aceita namorar comigo? Pá, era hora de dar o fora! O fora que eu tinha ensaiado. Aí eu fui lá e, não, eu não quero namorar com você. Mas por quê? Porque eu não quero, não gosto de você e tal, não vai rolar.
Só que já tinha, assim, alguma coisa já tinha mudado, né? Só que eu não queria dar o braço a torcer, entendeu? Aí, tudo bem, ele começou ali, continuou conversando, né, e tal, e tal. E aí, em vários momentos ele disse, olha, eu não sou do tipo que aceito não, como resposta, né, aquele galanteio todo. E eu continuei insistindo que não, não, não. E aí, como a gente morava na mesma rua, ele, depois de muita conversa assim, ele disse, tá, posso te acompanhar então até em casa? Ok, pode, né? E a gente foi caminhando ali, conversando e tal, no caminho. E aí, num dado momento, né, assim, puff, aquele tradicional roubo, né? Ele me roubou um beijo. Mais um só se fez. E aí, gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte, eu já tava assim, meio, né, meio achando que o cara não era aquele cara chato que eu tinha imaginado, né? Já tinha mudado muita coisa a respeito dele, mas ainda tava ali, não dou o braço a torcer, não, não e não. Só que depois desse beijo, gente, nossa, o cara beijava muito bem, o cara, meu Deus, aí foi aquela paixão à primeira vista, né? Foi quase isso, quase isso. Só que eu não dei o braço a torcer. Né? Chegou lá na esquina, assim, antes de chegar em casa, a gente se despediu, ele entrou para um lado, eu entrei para o outro, fomos para as nossas casas, etc. Isso era uma sexta-feira à noite, e aí eu fiquei o final de semana inteira, assim, sabe? Nossa, lembrando daquele beijo, sentindo o gosto daquele beijo, querendo beijar de novo. E aí, como ele morava na mesma rua, no final da rua, da minha casa, dava para ver a casa dele. E nesse final de semana, não sei se foi por acaso, ele fez questão de passar, assim, eu acho que o final de semana inteiro na calçada, entendeu? Então ele saía, entrava, sentava na calçada, ficava um tempão lá e eu observando, e aí eu comecei assim a dizer, poxa vida, minha irmã tem razão, ele é bonito mesmo, o cara é um gato, mano. O cara é um gato, o cara é legal, o cara é simpático, o cara é bem-humorado, o cara é tudo de bom, sabe? Eu ficava assim olhando de longe. E aí, aquela paixonite assim crescendo já dentro do coração, aquela coisa, meu Deus. Aí, a prima dele ia passando na frente da minha casa, né? E aí eu digo, pronto, meu amor, agora tu vai fazer o teu papel de cupido bem feito. Aí eu chamei ela e mandei um recado pra ele. Ai, que lindo! Aí eu mandei um recado. Disse, olha, disse pro fulaninho lá que eu quero encontrar ele hoje às tantas horas em tal lugar e tal, tal. Ela foi rapidamente, né, com suas asinhas de cupido, dar o recado. E aí a gente se encontrou nesse dia. E aí pronto, a gente começou a namorar desde esse dia. Namoramos 5 anos. Noivamos, casamos. E foi isso. Ficamos 25 anos casados. É isso. Às vezes o amor pega umas peças na gente, né? E vamos combinar que os cupidos são necessários, né, em determinadas histórias. Porque se não fosse a minha irmã e a prima dele agindo ali como cupido, o negócio não tinha engrenado, cara. Não tinha engrenado. Então, parabéns aos cupidos, né? Ai, o amor é lindo. O amor é sempre paciente, sempre generoso. Como eu falei de casamento, né? Sim, namorei 5 anos com o meu ex-marido, a gente se casou, a gente passou 25 anos casados e tal. E aí, por falar em casamento, todos os meus livros, agora que prestei atenção nisso, todos os meus livros têm casamento. Esse aqui, 5 minutos, ele começa com uma cena de casamento e ele termina com uma cena de casamento. Olha que massa, né? E a gente, não sei o que acontece, mas essa coisa de casamento sempre tem um encanto, assim, especialmente em filmes e livros, né? A gente sempre fica esperando aquela cena de casamento, os noivos entrando, dizendo sim no altar, né? Essas coisas que romance tem, né? Esse aqui não tem cena de casamento assim, mas os dois protagonistas, eles são casados, né? Então assim, o Kaique,
Ele se separou há 4 meses, mas ele ainda ama a esposa, ele tem aquela coisa, spoiler, né? Em algum momento do livro ele volta com a esposa. A Morgana é casada também, tá nessa crise aí existencial do casamento, do marido, etc. Esse aqui também tem cena de casamento, né? Também tem aqui o Henrique que tá noivo da Alice, tem a Joana que tá para noivar também com o Caio, o namorado dela. Tem aqui tem uma cena aqui realmente de casamento nesse livro. Então, agora prestando atenção nesse assunto, eu percebi, né, que os meus livros sempre tem um negocinho aqui também com casamento, né? Então, assim, eu gosto dessas coisas de romance, eu gosto dessas coisas de casamento, dessas cenas e tal. Mas uma coisa dos meus livros é que, apesar de ter esse fundo, né, do romance, apesar de ter essa coisa, eles não são aqueles romance florzinha, sabe? Que é cheio de, eu te amo, eu te adoro, eu não posso viver sem você, você é a minha vida. Não tem isso nos meus livros. Eu sempre trago assim eu sempre trago personagens mais maduros, né? Personagens que já passaram dessa fase assim da paixonite, da adolescência. Então, embora sejam romances assim arrebatadores e tal, mas sempre tem diálogos assim mais maduros, sempre tem e não é aquele romance assim linear, né? Eu sempre trago ali muita coisa atrapalhando o casal, sempre trago muita coisa, sempre tem um drama no fundo, né? Sempre tem alguma coisa ali acontecendo além do romance. Então, eu costumo dizer que os meus livros, eles não são puramente o gênero romântico. Eu não considero os meus livros no gênero romântico. Eu considero os meus livros mais drama do que romance, né? Eu diria que são aí dramas românticos com comédia, porque eu sempre coloco um pouquinho de comédia ali dentro, sempre coloco muito drama e sempre coloco um casal apaixonado também. Então, eu nem sei se existe esse gênero, né? Mas esse é o gênero que eu escrevo, que tem essa mistura aí. E aí não importa se eu escrevo fantasia, ficção científica, o que seja, quando eu termino sempre tem lá um casal. Inclusive, tem 2 contos meus que são de ficção científica, fantasia e tal, que tem 2 deles que é a paixão entre um robô e um ser humano, e tem outro que é a paixão de uma fada por um ser humano. Então não adianta, eu tentei escrever fantasia, eu tentei escrever ficção científica, tem o meu livro também, A Outra Parte de Mim, que é uma ficção científica, mas tem um casal lá no meio, então assim, não adianta, eu não consigo fugir dessa coisa de casais, entendeu? E aí eu adotei isso, tá? É o meu gênero de escrita, bora escrever histórias com casais complicados e improváveis e indefiníveis. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco com buquê, lua de mel. Diga sim pra mim. Eu já confessei para vocês que a maioria das minhas histórias, dos meus livros, eles partem de uma premissa da vida real, né? Eu sempre me inspiro no cotidiano, nas pessoas, nos fatos que eu vejo ao meu redor, no meu dia a dia, etc. E não é diferente com esse meu romance 5 minutos, que por enquanto ele está só no formato digital, mas tem aí buchichos de que talvez, né, no ano que vem, 2023, ele vai virar também livro físico. Eu amo a história desse romance, sou suspeita para falar, mas eu gosto porque ele é um romance totalmente assim, cheio de... Nossa, ele é aquele romance assim, que tem um drama atrás do outro, sabe? E ele tem plot twists também, um atrás do outro. Então ele é aquele livro que cada capítulo traz uma revelação, cada capítulo traz um segredo, cada capítulo traz uma coisa que o leitor fica de boca aberta. Então ele é aquele livro que ele não te dá descanso, sabe? Você tem uma emoção atrás da outra, é pá, né? É porrada e bomba direto, né? Então eu gosto muito desse livro porque ele é assim, o ritmo dele é constante, é aquela coisa de revelação por trás de revelação, segredo por trás de segredo, é aquela coisa que não dá descanso para a tua emoção, entendeu? Então ele é mais ou menos assim. E 5 minutos ele conta a história de Germana,
que é uma jornalista de 44 anos, que ela tem um filho doente, o filho dela tem uma doença grave e ela tá numa situação financeira bem difícil. Ela foi abandonada pelo marido assim que ela descobriu a doença do filho. A justificativa do marido para deixar ela foi de que ele não estava preparado para lidar com aquela doença do filho, e aí ele deixou ela sozinha lá naquela sinuca de bico, né? E ela então se fechou pro amor, ela deixou de acreditar no amor, ela ficou aquela mulher amarga, ela ficou aquela mulher que, sabe, só vivia realmente para cuidar do filho. E era aquela mulher que, sabe, não se cuidava, não se amava, não tinha mais prazer de viver, entende? E aí um belo dia, ela tá no aeroporto, ela foi fazer uma viagem, né, pra fazer uma reportagem. Ela tá voltando dessa viagem no aeroporto e ela, esbarra com um rapaz lá no aeroporto, ela cai no chão. E aí esse rapaz, ele vai lá, né, pede desculpas e dá a mão pra levantar ela e tal, e ele começa a ficar, se sentir culpado, ele vai pedindo desculpa lá, e ele oferece uma carona pra levar ela pra casa. E nessa carona, uma coisa assim avassaladora, né? Ele dá um beijo nela e aí ela, sabe, já surge ali uma apaixonite, só que ela como ela não acredita mais no amor, ela dá o endereço dela errado, ela para na frente do edifício errado, que é pra ele não ter mais como achá-la, né? Só que não dá muito certo e tal, depois eles se reencontram e aí a questão é que por ela não acreditar mais no amor e ter essa vida toda de cabeça para baixo, né? Ela tem 44 anos e ele tem 27. Então ela acha que ela não pode ter um romance com um cara mais novo, entende? Então ela fica se culpando e ela fica o tempo todo resistindo a essa paixão, resistindo a esse amor, porque ela sente que ela não tem como ter um romance que vá dar certo com um cara 17 anos mais novo do que ela. E além disso, ele, né, ele é rico, ele é um alemão muito rico, a família dele, nossa, tem muito dinheiro. Ele tem uma mãe que é o diabo em pessoa, né, uma mulher assim preconceituosa. A Germana, ela é descendente de negros e índios, então ela sofre muito preconceito por causa disso. E aí tudo isso afeta ainda mais esse romance deles. Então é esse romance assim bem, né, também que traz aí algumas coisas, algumas reflexões sobre preconceito, né, sobre essa coisa de relacionamento entre pessoas de idades diferentes, condições sociais diferentes e tudo mais. E é uma história realmente assim bem cheia de emoções e de revelações. E como, né, eu falei no início que eu gosto de me inspirar no cotidiano, nos fatos da vida real, 5 minutos. A premissa dele, né, foi a partir de um rapaz que eu conheci na rodoviária. Eu estava viajando e parei na rodoviária e aí tinha um rapaz sentado no banco esperando também o horário de embarcar. A gente começou a conversar e tal. E foi assim uma coisa também muito avassaladora, né? A gente ali na rodoviária mesmo, a gente se beijou e foi aquela coisa assim. E ele, né, ele era bem mais novo do que eu, né, esse rapaz também, se eu não me engano, ele tinha 26 anos, alguma coisa assim. E a premissa desse livro partiu disso, né, eu nunca mais vi esse rapaz e a partir disso nasceu a premissa para esses 5 minutos. É claro que todo o resto da história, como eu já falei para vocês, aí partiu da minha cabecinha imaginativa, criativa, de escritora. Mas a premissa partiu também desse fato aí da minha vida real. E olha que esse segredo eu nunca contei para ninguém, meu povo. Tô contando agora para vocês. Nossa! Tô revelando aqui todos os meus segredos para vocês nessa série. Meu Deus do céu, que coragem a mim, né? Mas tá aí, contei. Então venham ler também 5 minutos porque vale muito a pena.